Salve, salve, ouvintes do SalaCast! Estamos aqui reunidos hoje, dessa vez para falar sobre os spoilers. Uma das piores coisas da nossa sociedade atual, que logo após o coronavírus a gente tem um spoiler ali batendo de frente a frente ali para saber o que é pior. É claro que isso é uma brincadeira. O coronavírus segue aí, segue matando e, inclusive, a gente quer, antes de começar o SalaCast, orientar vocês que não se aglomerem, que evitem sair, evitem ir para festa, usem máscara, usem álcool gel, porque a coisa tá feia e nós estamos precisando salvar vidas enquanto a gente não consegue se vacinar. Mas o spoiler também é bem ruim, mas o coronavírus é pior. Enfim, estou aqui eu, Carlos Redel, junto com João Vitor Hudson, junto com Rafael Bernardes. Um spoiler para quem tá aglomerando, 1 hora a conta chega. Olha aí, ameaça, começamos com ameaça. Gabriel Nunes. Existe spoiler do bem. E André Bozetti aí que não existe. Não conseguiu. Não existe spoiler bom, Bozetti? Não existe. Isso vai Vamos esperar para ver o que o Gabriel vai tentar falar sobre isso, para ver se ele vai manter o emprego dele, né? Vai manter sendo convidado para os eventos do Sala Crítica, mas eu duvido muito, né? O spoiler que eu dou é que eu duvido muito. Já começou mal. Mas, assim, o que acontece? O spoiler, o que é o spoiler, né? Spoiler, eu pesquisei para saber a origem do spoiler, e o spoiler vem do verbo to spoil, do inglês. Bozetti, meu inglês está correto, Bozetti? Cara, dentro do possível, do que eu consigo entender, tá aceitável. Eu não consegui entender, então eu acho que tá certo, mas enfim. E o que significa isso? O que significa este verbo em inglês, tá? Significa estragar. Então o que é o spoiler? O spoiler é a informação que estraga, entendeu? Então é algo que vem ali para estragar o teu prazer. Esse é o spoiler. E por que o spoiler tá tão... Sabe, qual é o motivo das pessoas sentirem prazer de dar spoiler? Qual é o motivo das pessoas irem lá e terminar de assistir o episódio de WandaVision e já tacar um spoiler ali, um print da tela, estragando completamente as surpresas? Uma teoria. Uma teoria, mas não só isso. A gente vai trazer, além desse... tentar descobrir o prazer do spoiler, a gente também vai tentar trazer aqui quais são os piores spoilers que a gente já tomou na vida, os filmes que não funcionam depois de tu tomar um spoiler, por que a internet tem mania de fazer teorias para tentar imaginar, tentar adivinhar o que vai vir aí no cinema, nas séries, enfim, nos quadrinhos, e também quais são os spoilers que são inevitáveis, né? Porque, tipo, temos filmes aí que tratam de histórias reais e que a gente vai assistir o negócio e a gente deveria saber o que vai acontecer, né? Então a gente fica torcendo por um personagem, às vezes, que a gente já sabe que tá morto ou não. Também temos filmes aí que deram spoiler já nos trailers, enfim. A gente tem vários tópicos aí, a gente vai falando até a gente cansar de falar, mas não temos certeza se vamos conseguir cumprir todos eles. E o João Vitor Hudson já está com o dedo levantado, o dedo em riste, para vir com sua sabedoria. Vai, João Vitor Hudson. Tanta sabedoria que eu vou falar, presta atenção. Agora que eu sei que spoiler vem do verbo estragar, dá pra dizer que o Titanic, ele recebeu um spoiler do iceberg, né? Meu Deus do céu. Ai. Eu sabia que não era uma boa ideia trazer o João Vitor Hudson hoje. Eu imaginei, ele tá bebendo vinho aqui na videochamada há um tempão, e eu sabia que ia vir coisas ruins aqui. Mas enfim, André Bozetti, tu que não esteve presente no nosso último SalaCast, por que as pessoas sentem prazer em dar spoiler? Cara, eu acho... Isso eu pensei agora, inclusive. Porque eu sempre achei totalmente sem explicação, né? Mas agora me ocorreu que o spoiler, ele lida com o orgulho das pessoas de ter uma informação que os outros não têm. Sabe? Então, o episódio da WandaVision, por exemplo, sai às, 5 da manhã ali. Alguém que assiste às 5 da manhã sabe que tá vendo antes de quase todo mundo, né? Porque qualquer ser humano normal e que trabalhe, né, e que tenha uma vida, né, comum, assim,
o cara não vai assistir o episódio de WandaVision às 5 da manhã. Então, assim, eu fui o primeiro a ver isso aí, então eu tenho uma informação que ninguém tem, e para mostrar que eu sei mais sobre isso do que os outros, eu vou botar uma imagem que entrega o final do episódio, né? E isso a gente está vendo com frequência acontecer, e muita gente também, né? Além desse prazer, eu acho que é uma questão de nem perceber, sabe? É uma falta de empatia, talvez, com o que aquilo vai, né, como as outras pessoas vão assistir aquele filme, né, ou aquela série, alguma coisa assim. Mas acho que daí já é um outro tema. Acho que o primeiro é a questão do prazer, que é de, eu sei, os outros não sabem, então eu vou mostrar que eu sei. Só fazendo o Gabriel quer falar, mas só para eu trazer como isso é do ser humano, né? A gente vê isso acontecendo nas máquinas de fake news, né? As pessoas recebem uma corrente no WhatsApp e a primeira coisa, eu recebi essa informação aqui em primeira mão, as pessoas não sabem disso, eu vou disseminar, eu vou compartilhar, eu vou mostrar que eu sei das coisas, e às vezes as pessoas nem checam ou nem pensam em como aquilo ali pode ou não pode ser verdade ou não, ou que vai prejudicar, vai deixar alguém triste. Então, isso ali misturando spoiler com fake news, né, ou correntes no WhatsApp, isso é muito do ser humano tecnológico, o ser humano que está fissurado em tecnologia e quer ganhar... Conectado o tempo todo. Conectado o tempo todo. Eu não tinha pensado por esse aspecto aí, mas faz total sentido. Para a gente trazer um momento de sabedoria de verdade, um pouquinho, fiz uma pesquisa para participar desse podcast, só para não vir aqui de mãos vazias, né? Que o meu chefe, Carlos Redel, no episódio passado, nos inspirou trazendo um estudo científico, né? E aí eu fui atrás para saber se alguém já tinha feito alguma coisa a respeito do spoiler. E eu descobri que uma pesquisa na VU, Universidade de Amsterdã, foi feita entre 2011 e 2015, com a participação de 412 estudantes. O que acontecia? Esses estudantes recebiam um texto para ler, só que antes desse texto vinha um resuminho, e alguns dos textos nesse resuminho tinham um spoiler do que acontecia na história. Ao final, eles tinham que preencher uma ficha de avaliação e dizer se a história tinha sido surpreendente, tinha sido impactante, e o resultado foi próximo dos 100%. Aqueles que receberam o spoiler antes de ler o texto classificaram a sua história como menos impactante, pouco surpreendente, ou seja, o spoiler estragou a experiência da imersão dentro daquela história, que é mais ou menos o que acontece, né? Só pra gente trabalhar um pouquinho mais em cima desse conceito do to spoil, essa coisa do te estragar, porque eu já ouvi pessoas falando assim, não, eu não me importo com spoiler, por mim não tem problema, mas o gostinho de tu assistir o negócio depois que tu sabe o que vai acontecer é diferente, perde aquele tempero, assim, aquela coisa. Gabriel Nunes, antes de outra pessoa pegar a palavra, eu gostaria de parabenizar por trazer conhecimento e cultura para este podcast, e principalmente porque eu sei que tu recebeu esse estudo através do WhatsApp, uma corrente, e é o meio mais confiável da gente receber informação, é pelo WhatsApp, é por correntes, e enfim. Então, parabéns. Eu vou agradecer o elogio, tá? Mas é só isso. Esse é o ápice da minha participação. Foi toda a participação do Gabriel no podcast. Agora em diante, a ladeira abaixo. Beleza. Rafael Bernardes, vai. Já que o Gabriel chegou com um estudo, com algo muito inteligente, eu vou chegar com com burrice baseado, com besteira total, que é algo que eu acredito. Eu acho que as pessoas que dão spoiler, elas estão junto com as pessoas que tunam carros, que rebaixam carros, que ficam buzinando para mulheres na rua. Eu acho que tudo isso é uma forma de compensar algo que eles têm no corpo que é muito pequeno. Eu acredito que seja isso. Tá, e quando mulheres fazem... outras coisas. O cérebro. Pode ser a mesma coisa também. Isso serve para ambos os lados. Ou compensar alguma frustração, algo do passado, descontar em outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Realmente eu tento entender, assim, o que leva a pessoa a dar spoilers, tanto que lá na nossa própria página, lá no Sala Crítica, a gente sempre tenta evitar de dar spoilers, né? E aí eu lembro do Mandalorian, quando a Ahsoka Tano apareceu, que a gente esperou 24 horas para botar o pôster dela, para botar a aparição dela na página, e mesmo assim as pessoas ficaram irritadas que a gente deu um spoiler, sendo que outras páginas tinham dado esse spoiler ali 15 minutos depois do episódio ter sido lançado.
Mas a gente sempre tenta evitar dar spoiler, porque a gente sabe como é importante a experiência. Eu não gosto de tomar spoiler, eu não gosto de saber o que vai acontecer. Eu fico irritado muitas vezes quando eu vejo os trailers, eu digo, isso aí se eu tivesse visto direto no filme, isso ia ser muito legal, eu não gostaria de ter tomado esse spoiler aí. Mas já que a gente entrou nesse assunto aí dos filmes que dão spoiler já no trailer, no cartaz, enfim, que experiência vocês tiveram aí no cinema que, pô, isso aí, se eu não tivesse ficado sabendo, eu ia gostar mais do filme, com certeza. Eu acho que o principal caso, né, de trailer que deu spoiler, que estragou a experiência, foi um que, no dia que foi lançado, eu já falei, cara, eu queria ter visto isso direto no cinema, que foi a aparição do Hulk no Thor Ragnarok. Sabe? Aquela cena da luta do Hulk com o Thor é, com certeza, o ponto alto do filme, assim, e a surpresa da aparição dele era muito grande. No trailer foi uma surpresa e o trailer trouxe esse prazer, então, assim, cara, que show. Só que, cara, eles apagaram um brilho enorme do filme com isso. Eles jogaram fora uma coisa que ia fazer as pessoas saírem do cinema assim, gente, apareceu o Hulk, cara, é muito louco, sabe? Ninguém tava esperando por aquilo antes, sabe? Talvez os teóricos, né, que tem 500 teorias ali a respeito dos filmes, tivessem pensado já que o Hulk tinha desaparecido antes ali. Mas daquele jeito, naquela situação, o trailer entregou demais e para mim foi um estrago bem grande. Eu acho também. Mas os teóricos que o André Buzetti citou aí é aquela galera que pega todos os personagens da Marvel e tal personagem pode aparecer no filme. Daí eles fazem uma teoria para cada um e aí uma hora certa. Ia ser o Mephisto. Ia aparecer o Mephisto. Tá louco. Vai, João Vitor Hudson. Não me vem falar de Titanic, cara, senão eu vou te quicar da sala. Não é sobre Titanic. Tá é justamente sobre uma informação que a Marvel conseguiu esconder e que foi uma surpresa para todo mundo, que foi no final do primeiro Homem de Ferro, quando aparece o Nick Fury na cena pós-créditos. Se a Marvel tivesse feito a mesma coisa com o Hulk no trailer de Thor Ragnarok, eu acho que o impacto teria sido o mesmo, cara. Porque... mas ô, João Vitor, a internet naquela época não era tão... As pessoas não tinham esse hype tão grande aí com os filmes da Marvel. Cara, hoje o Homem de Ferro foi gravado ali e, tipo, a gente ficou sabendo ali nos trailers e tal, que vinha vindo, mas a gente não imaginava um universo compartilhado, tá ligado? Não tinha essa ideia de fazer... É um filme... Cara, é inacreditável, mas o Homem de Ferro, o primeiro Homem de Ferro, cara, tem 13 anos já, cara. Tá fazendo 13 anos e eu vivia no cinema. E já era um adulto, né? E aí, quase. E aí, agora a gente tá 13 anos aí no universo Marvel. Mas, enfim, segue o baile aí. Eu vou continuar tocando ferro na Marvel um pouquinho, porque eu tive essa mesma coisa que o Bozetti teve com o Thor Ragnarok, com o Capitão América Guerra Civil. Porque se o Homem-Aranha tivesse aparecido no filme sem ninguém estar esperando, ia ser um negócio grandioso, porque eu acho que a única coisa comparável foi a aparição do Stan Lee em alguns filmes fora do universo da Marvel, assim, mas dentro dos personagens dele, né? Mas, cara, o trailer é legal, o filme é bacana, só que perdeu muito impacto, perdeu muito do peso que poderia ter a aparição do Homem-Aranha, que não era nem do mesmo estúdio, dentro de um filme ali com praticamente todos os Vingadores pegando na porrada. Sim, inclusive no trailer, o primeiro trailer de Guerra Civil que foi divulgado, eles apagaram digitalmente o Homem-Aranha ali. Então, por que não seguiram naquela vibe ali, cara? Por que não deixaram o Homem-Aranha escondidinho? Tu imagina aquela cena, que foi uma cena super legal de tu ver no cinema, mas a primeira aparição do Peter como Homem-Aranha foi exatamente o que estava no trailer. Ele pegando o escudo do Capitão e pá, a internet ficou eufórica, mas na hora do cinema perdeu um impacto gigantesco e foi uma baita oportunidade. E mesmo assim, o filme foi lá, bateu 1 bilhão, fez sucesso e tudo mais, então... pra Marvel, né, apesar de ter estragado a surpresa, fez sucesso igual, porque o Homem-Aranha chama muita gente pro cinema. Certeza que a Marvel não tá preocupada com nós 5 aqui de Alvorada e Porto Alegre que não gostamos da decisão de... Cara, eu acho que se a Marvel não tivesse mostrado o Homem-Aranha na divulgação, o filme não teria feito a bilheteria que ele teve, não. Não sei não, JV. É que João Vitor, assim, o que ia acontecer, tá?
Pra mim, se a Marvel não tivesse divulgado o Homem-Aranha no trailer, talvez a primeira semana não tivesse estourado. Mas na segunda, com boca a boca, as pessoas dizendo, pô, tem um Homem-Aranha lá, ia igual, ia dar tanto sucesso quanto sabe, com a divulgação. Eu tenho certeza que o boca a boca ia fazer o filme estourar. Eu acho que ele teria até uma vida. Vamos deixar o Rafa falar, gente. Não, o Rafa que espere. O Rafa vai mudar de assunto e eu não vou conseguir falar o que eu quero. Eu acho que o filme teria uma vida útil mais longa no cinema se não tivesse divulgado. Porque as pessoas iam continuar indo assistir pra saber se era verdade. Então ele iria durar mais aqui, um mês e pouquinho. Vá, Rafa Bernardes, fale. Muito obrigado. Não, mas foi bom o pessoal continuar falando, porque eu vou falar sobre outro filme que não tem uma cena específica, mas algumas cenas do Deadpool, o primeiro. Os trailers entregaram muita cena legal, assim, umas cenas muito, muito boas, que não precisava, sabe? Tá certo que muitas eram iniciais e tal, mas eram cenas de impacto que eu acho que não precisava. Perdeu um pouquinho, sabe? Eu amo o filme, eu amo o Deadpool, tanto um quanto dois, mas eu acho que ter divulgado essas cenas tão legais, assim, tão engraçadas, tão boas, eu acho que fez perder um pouquinho a força dele na hora que eu assisti. O próprio Esquadrão Suicida, né? As melhores piadas que tinham no filme, que nem eram grandes piadas também, aí eles já entregaram no trailer, daí quando tu vai assistir o filme já não é bom. Daí tu tá assistindo o filme ali, daí tu... Ah, tá, essa piada era aqui e é ruim e ficou pior ainda, que eu já ri dela. Mas, cara, outro filme aí também que a gente... que deu um spoiler, estragou a surpresa, que foi uma surpresa ruim, mas foi uma surpresa, foi o Star Wars, Ascensão Skywalker, que eles não se aguentaram e colocaram ali o Palpatine rindo e aquela coisa toda, e né, foi uma surpresa, né, que eu nem queria que tivesse no filme. Eu assisti o filme recentemente de novo, e eu infelizmente gostei do filme essa segunda vez. Na verdade, eu fui assistir o filme 2 vezes no cinema, né? Daí a primeira vez eu assisti, a segunda vez eu dormi, daí agora essa foi a segunda vez pra valer que eu assisti a Skywalker, ele não é tão ruim, mas o Palpatine é terrível, e talvez se a Disney tivesse evitado de dar esse spoiler ali no trailer, as pessoas tivessem mais vontade de assistir o filme no cinema, que nem, né, que acabou sendo mais fraco de bilheteria dos 13. Vai, André Bozetti. Tu viu errado o filme agora, mas é que negócio, tu acostuma, sabe? É coisa ruim, assim, é um mecanismo de defesa. Se tu assistisse de novo o filme sem esse mecanismo de defesa teu, tu talvez entrasse numa depressão profunda. Então, o subconsciente te fez achar que o filme não é tão ruim assim, tá? Eu tô explicando, assim. Mas sobre a questão do Palpatine ter aparecido e ser esse spoiler, ele foi um spoiler tentando salvar um filme que as pessoas ficaram assustadas depois de... as pessoas de os fãs de Star Wars, que odeiam Star Wars, né? Os mangolão. Porque, assim, Os Últimos Jedi, pra mim, foi um dos melhores filmes de toda a franquia, né? Junto com o Império Contra-Ataca. É um dos melhores filmes da vida do Bozetti. Não é pra tanto. Mas dentro da franquia Star Wars. E daí... Só que pros fãs mais xiitas, principalmente, aquilo ali foi uma ofensa muito grande, né? Os Últimos Jedi ofendeu quem gosta daquela coisa de só os Skywalkers terem poder. É um negócio quase monarquista, assim, com a família Skywalker, que eles são os detentores do poder Jedi. Aliás, é a galera que apoia o nepotismo, Bozetti. É uma coisa assim. E daí, pra mostrar, vai ter uma coisa diferente nesse, os caras tiveram que tacar o Palpatine nos trailers ali, porque senão era capaz de nem irem assistir o último filme. Então foi pra mostrar, sabe aquilo que vocês viram? Esquece, aquilo não tem nada a ver, é bobagem. É isso aqui agora que está da hora. E ficou foi um spoiler intencional e desesperado, é isso? Desesperado. Palpatine é o Mephisto de Star Wars, é isso. Não, e a próxima a próxima trilogia deve trazer ele de novo, porque esse aí não morre, essa criatura aí. Deus, ele tá louco. Esse cara se candidatar, se é presidente do Brasil, enfim. Mas vamos lá. Voltar uma casinha, que eu tô com o dedo levantado faz 3 horas aqui. Voltar uma casinha pra falar do Deadpool. Eu acho até, Rafa, que a Fox largou tudo, aquelas coisas no trailer, porque eles já estavam apostando, tipo, deram um all-in no filme, sabe?
porque era um filme mais 18, ninguém tinha certeza se os personagens iam bombar. Então, quer saber? Vamos entregar isso aqui mesmo, que se funcionar, funcionou, não funcionar, azar é nosso. E a sorte do Carlos Redel é que o tema do episódio de hoje é spoiler. Porque se a gente fosse discutir senso crítico, ele ia estar apanhando assim, 1h30 de episódio. A gente fez isso no passado, na edição passada ali, e eu apanhei bastante. Eu te entendo, Carlos. Quando a gente passa 1 ano e pouco olhando para as paredes dentro de casa, qualquer coisa que se mexe a gente acha legal. É verdade, coloridinho ali, o cara fica animado. Mas, cara, a gente falando de spoiler aí, eu quero saber de vocês, mas eu vou falar primeiro. Quais foram os piores spoilers que vocês já tomaram que estragou, assim, a experiência de vocês, de um filme ou de uma série? Eu quero falar uma que foi, talvez, o meu primeiro grande spoiler, assim, que eu fiquei vindo da internet, sabe? Porque, tipo, outros spoilers ali na época do DVD lá, ou da fita, a gente não recebia spoiler desse jeito. Mas o meu primeiro grande spoiler da internet, cara, foi com Breaking Bad. Eu tava maratonando a série, e aí eu tava na última temporada, velho, e tinha maratonado uns 4 episódios seguidos, assim, sabe? Faltava 5 pra terminar, eu maratonei 4, daí eu disse, eu tava com sono já, eu disse, cara, eu com sono, vou assistir Breaking Bad, não vou apreciar o último episódio do jeito que eu deveria. Vou dormir, relaxadão, acordo amanhã, faço uma pipoquinha e tal, ali, uma coquinha, e vejo o último episódio de Breaking Bad com tudo que ele merece. Fui dormir, né? Daí a maldita inclusão digital, a maldita internet, o maldito vício das redes sociais, eu fui, antes de dormir, dar uma zapeada ali no Twitter. E aí, olhando no Twitter, um cara simplesmente twitta essa frase: Breaking Bad é muito bom, é muito foda. Ele botou assim, eu nunca vou esquecer esse tweet. Breaking Bad é muito foda. Pena que o protagonista morre no final. Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu não sabia. Cara, eu juro, eu tava deitado já pra dormir, assim, bem gordinho ali embaixo das cobertas, faceirinho. E, cara, eu quase chorei de raiva debaixo das cobertas. Por que eu não fiquei e assistir, sabe? Então, tipo, estragou o final da série. Claro, a série é incrível e tal, mas eu não sabia que o Walter White ia morrer no final de Breaking Bad. Eu não sabia. E aí, cara, foi um baque gigante. Eu xinguei muito o cara, bloqueei, denunciei a conta, fiz tudo que podia ali no Twitter, mas, né, o estrago já estava feito, mas eu tentei imaginar que era uma zoeira, assim, me agarrei naquilo ali, é uma zoeira, fui assistir no outro dia, daí ele morria. Daí o desgraçado, fiquei com raiva de novo daí. Mas esse foi um spoiler muito forte, muito forte. Tomei uma ruim aí. Say my name, Heisenberg. You're goddamn right. Cara, eu ficaria muito bravo também no teu lugar. Esse cara aí merece um choque no mamilo esquerdo bem dado, assim. Mas, cara, eu tive uma experiência que pra mim foi muito traumatizante, que depois de muito tempo, né, voltou Star Wars com o Despertar da Força. Pô, quantos anos foi depois? Mais de 15? O último tinha sido em 2005, foi 10 anos depois. 2015, 2005, 2015, exato. 10 anos. 10 anos a gente sem filme de Star Wars, depois daquela trilogia prequel meia boca e tal, né? Pô, ansiedade a mil, quem é fã de Star Wars tava muito louco pra ver. Não consegui comprar na pré-estreia, comprei na estreia. Beleza, estou na prefeitura como um belo estagiário de jornalismo, fazendo o meu trabalho quietinho, e o meu computador ficava atrás do computador de um colega meu, que eu vou citar aqui nome e sobrenome, Vinícius Antônio Marques, filho de rapariga. Ele, aquele desgraçado... Eu vou mandar esse podcast pro Vinícius, eu vou mandar pra ele. Manda. A minha vontade era de cagar ele a pau, só que ele é grande. Então, ele abriu o Facebook numa foto, tela inteira, do Kylo Ren matando o Han Solo. Só isso. Só isso. Cara, faltava 2 horas para eu sair da prefeitura, comprar meu Big Mac, comprar minha pipoquinha, me sentar no meu assento que eu tinha comprado há 2 meses, e o arrombado me coloca aquela imagem e começa a olhar para trás para ver se tem alguém vendo e rindo. Aquele desgraçado. Sério, eu nutri um ódio dele que eu acho que eu nunca mais falei direito com ele por causa disso. Cara, isso aí, tipo, sinceramente, se eu tivesse agredido ele, nada ia acontecer contigo, porque tu ia estar amparado pela lei tranquilamente, cara, porque isso aí não se faz, cara, isso aí não se faz.
Tá louco, talvez seja um dos spoilers mais pesados aí que poderia ter acontecido. João Vitor Hudson, qual é a tua experiência trágica? Antes eu só queria falar que, quando você tava falando de Breaking Bad, cara, desde o início da série, o Walter White flerta com a morte. Então, não seria uma surpresa ele morrer no final. João Vitor, eu tenho cara de quem faz teoria. Eu tenho cara de quem fica imaginando as coisas. Mano, o cara começa com câncer na série. Eu tenho cara de roteirista. Eu não tenho cara de roteirista. Eu só queria ver o cara ali, mas enfim. O Jon Snow tomou facada e acabou a série vivo. E aí? Não me irrita, João Vitor. Não me irrita. Tá bom, vou falar das minhas experiências aqui. A primeira que eu tomei assim de verdade, que estragou um pouco, foi com Game of Thrones. Quando Ned Stark morreu. Faltando uns 3 episódios pra ele morrer de verdade, eu fui lá e li na internet que ele morria. Algum filho da puta lá no Companhia das Mentes. Lembra desse grupo, Carlos Reda? Lembro. Foi algum filho da puta lá dentro que me falou isso. E eu também tenho outra experiência, que foi com Game of Thrones também, só que foi durante a 4ª temporada. Eu tava um tempo sem assistir, porque eu tava sem computador na época, e essa amiga minha, ela assistia Game of Thrones também, e aí ela me contou que o Joffrey morria. Ele morria envenenado durante o casamento dele. Ela falou com todas essas palavras. Mas isso é um spoiler do bem, cara. Eu ia ficar feliz de tomar esse spoiler aí. Exatamente. Eu ia ficar feliz. Mas, porra, velho, estraga demais a experiência, bicho. E sem falar que depois ela ainda pegou a cena e me mostrou. Ela me mostrou a cena. A mina, além de dar uma rasteira, ainda chutou o cara, né, meu? Exatamente. Teve um tempo depois que eu sofri um spoiler de Batman vs Superman, que uma pessoa foi lá e postou um post puta da vida, escreveu tudo de ruim que acontecia no filme, que é muita coisa, e postou a cena do Superman morto lá. É isso. Pra quê, né? Isso que eu não entendo, os caras vão lá fazer um resumo no Facebook ali, na timeline ali, explicando o filme, detalhando cenas do filme. Não faz sentido nenhum, né, cara, fazer isso aí, tá louco. Gabriel Nunes. O pior spoiler que eu já tomei na minha vida foi em 2012, eu nunca vou me esquecer. Era a época que a gente recém tinha assinado TV a cabo aqui em casa. Eu tinha conhecido a série House, eu tava apaixonado pela série, pelo personagem, por tudo mais. E eu consumia muito conteúdo. O Facebook tava lançando e a minha foto de capa era o House, assim. Eu era muito fissuradão. E eu tava no meu curso de informática, assim, tinha acabado a aula, não tinha nada pra fazer. E ela tava, né, dando a última temporada, eu resolvi pesquisar pra ver o que acontecia no final da série. E aí o site da Universal, que era a emissora que, né, transmitia o seriado aqui no Brasil, fez todo um descritivo, assim, praticamente minuto a minuto do que acontecia, e eu li, uns 3 meses antes do episódio ser lançado no Brasil, como é que terminava a série House. E, assim, se eu tiver que eleger um pior, é esse, e ele fica pior ainda porque eu procurei. Eu ia dizer isso agora. Tu mereceu. Eu mereço carregar esse fato. Sobre Game of Thrones, eu tomei 2 spoilers só. Um da primeira temporada, que foi o mesmo que o JV, mas eu até não fiquei brabo, porque, assim, o livro tava lá. Eu não li porque eu não quis. E o outro foi numa temporada mais adiante que morre o dragão da Daenerys. E até foi meio que uma polêmica, porque vazou na Espanha. E aí o pessoal gravou e botou na internet. Vocês lembram dessa história aí, né? E aí uma amiga minha viu e postou nos stories do Instagram dela, eu bloqueei ela. Ela ficou brava comigo porque eu bloqueei ela. Mas isso aí, quando tem livro já, né? E daí tu recebe um spoiler, é a mesma coisa que tu ficar brabo ver o Paixão de Cristo e ver que o Jesus Cristo morre, né? Isso aí é uma coisa meio, né? Já tem ali, é só procurar. Eu até trouxe esse tópico pra gente conversar futuramente, que é o spoiler inevitável, né? Sim. Não, mas olha só, eu vejo o filme pra não ler o livro, né? Tem que ler o livro antes. Pô, eu fiz uma prova sobre o quatrilho na escola depois de assistir o filme no cinema, né? E funcionou. Sabe? Então, não me venham com essa, né? Eu vou dizer que eu não lembro de muitos específicos, assim, tem um marcante que eu vou falar em seguida, mas só dizer, essa questão das imagens que colocam, assim, de um personagem morrendo, de um personagem, né, que assume, coloca um grandão, assim, na tela, tu abre ali, é uma foto gigante, dando um spoiler, eu acho uma sacanagem incrível, assim, eu fico muito puto quando eu vejo, e eu vi, gente conhecida nossa aqui, que trabalha perto,
no site fazendo coisa parecida aí com menos de 24 horas de lançamento do episódio. Não, agora cite nomes. Tá, eu não vou dizer que foi o Diego, porque eu não sou dedo duro, tá? Então, assim... Mas, então, assim, tem que mandar o RH dar uma olhada nisso, né? Avaliar, porque eu não sei se tá valendo manter. Vai ficar um mês sem salário por causa disso. Vai. Mas o que é mais marcante pra mim, eu acho que foi o primeiro grande spoiler que eu tomei, foi do filme Uma Mente Brilhante. Pra quem não sabe, vocês podem olhar fotos minhas e ver que eu tenho esse físico atlético, né? Porque eu sou formado em educação física. Com certeza. Então, naquela época, eu trabalhava... Pra quem não conhece, pra quem está conhecendo o André Bozetti apenas pela voz, o André Bozetti tem o físico mais ou menos como o do Arthur do Big Brother. É crossfiteiro também e tal. Então, pega essa imagem e se gruda nisso aí. Pode ser. É por aí. E eu trabalhava numa academia lá quando o filme foi lançado. E eu não lembro se ele foi no cinema. Não, quando ele saiu nas locadoras. Exatamente. Foi quando ele saiu na locadora. Porque eu tinha eu peguei ele numa locadora perto da academia que eu trabalhava. E daí... eu comentei com uma aluna que eu tinha pego aquele filme que eu ia assistir. E daí ela me perguntou, tá, depois tu só me conta em que momento tu percebeu que ele tava alucinando aquelas coisas. Então, eu não vi o filme. Eu percebi agora. Eu percebi na hora que tu me falou, né? Então, exatamente faz 12 segundos que eu descobri. Foi a pergunta mais estúpida que alguém já me fez. Assim, com um spoiler cretino, canalha, que é incrível que eu tenha gostado do filme ainda, assim, porque eu fico imaginando as pessoas percebendo aquilo depois. O filme ganha um outro impacto de filme de espionagem, coisa assim. Eu não conhecia a história real do cara, então é culpa minha também de não conhecer o louco. Mas, pelo amor de Deus, né? Como é que ela me pergunta aquilo? Que nem assim, me avisa que hora você vai saber que tem uma festa surpresa pra ti hoje, sabe? Tudo acaba de me contar, sabe? Então, foi uma cretinice, né? E eu espero que essa pessoa esteja muito mal na vida hoje. Cara, eu teve um caso, assim, bem rapidinho falar, que foi, inclusive, um membro do Sala Crítica, um membro da nossa equipe que... mas a gente tá mal de equipe ainda, tá louco. mas nesse caso, eu não sei se seria considerado um spoiler, mas me incomodou. Porque, assim, teve o documentário sobre a menina que desapareceu no Hotel Cecil, que saiu há pouco tempo na Netflix e tal, e o nosso querido amigo, companheiro Pedro Kobielski, fez sua crítica sobre o documentário. Inclusive, tá muito boa a crítica. Porém, ele diz o que acontece no final. Tá, é a história da menina, é um documentário, mas eu não conhecia. Eu queria ver o documentário para saber sobre o mistério e depois me surpreender o que aconteceu com a menina. E ele diz o que realmente aconteceu. Então, ver o documentário, uma série documental de 4, 5 episódios de 1 hora, já sabendo o final, me incomodou. Eu vi igual, gostei, mas eu queria não ter descoberto isso na crítica do nosso querido amigo Pedro. Não, e o pior disso é que o caso fica ainda pior, porque isso que o Rafael tá reclamando é um produto do site. A gente está indicando para as pessoas não ouvirem a crítica do nosso querido. Tem que seguirem nos nossos... Esse podcast é uma implosão, né? Estamos seguindo isso aí site bem fácil, Carlos. Olha só, vou arrumar. Para quem não sabe, o documentário termina assim... Não, sacanagem. não vou falar. Mas, cara, antes da gente pular pro próximo... tu quer falar, Gabriel? Pode falar. É bem rapidinho, porque eu já fui essa pessoa que o André... eu já fui a pessoa que fez o que o André sofreu, assim. Porque eu vi Um Lugar Silencioso e eu achei o filme tão legal, e eu fui contar pra minha prima, assim, olha só, tu tem que assistir esse filme, ele é tribom. E tava pilhando, e ela, não, vou ver, e já vamos organizar pra ir no cinema, não sei o quê. Daí eu falei assim, é spoiler, tá? Quem não quiser ouvir, topa os ouvidos. Daí eu falei assim, não, porque eu acho esse filme tricorajoso, porque ele é o único filme que eu vi recentemente que mata a criança. Daí ali, até hoje ela não viu o filme. Ela não viu o filme. Pode voltar o fone, Bozete.
Olha, ela essa não viu o filme é e ficou de cara comigo e eu não posso nem tocar no assunto, que ela fala assim, Biel, tu estragou esse filme pra mim, não sei o quê. Para quem vocês estão apenas ouvindo, você que está apenas ouvindo este SalaCast, André Bozetti não assistiu ao filme, ele acabou de tirar os fones e meio que saiu da chamada para não tomar esse spoiler. Mas, cara, o último, antes da gente encerrar esse tópico aqui, 2 dias antes de assistir da pré-estreia do Vingadores Ultimato, estava eu discutindo na internet, nos comentários, ele estava discutindo, não sei o quê, e aí um cara falou um troço ali que me deixou muito irritado. Eu disse, mas esse cara é um otário, eu vou entrar no perfil dele, que ele com certeza deve ser esse tipo de gente que é otária, né? Que, enfim, compartilha fake news, esse tipo de coisa. Entrei no perfil do cara, mas puto da cara, pra ver o tipo de gente que eu tava discutindo na internet. Entrei no perfil do cara, ele é a pior pessoa do mundo, esse cara, porque ele botou na capa do Facebook dele o Tony Stark estalando os dedos no final do Ultimato. Nossa, bicho. Eu juro, cara, eu fui assistir o filme sabendo que isso ia acontecer. Eu sabia que ia acontecer isso, porque o cara botou... Eu acho que ele é uma pessoa tão maligna, esse cara. Ele é um cara tão ruim, mas tão ruim, que ele ia pra internet provocar discussões para as pessoas entrarem no perfil dele e tomarem esse spoiler. Ele é pior do que o Thanos. Esse cara talvez seja a pior pessoa da face da Terra. Esse cara começou o coronavírus. Eu odeio ele muito. É o Toby. É o Toby. Toby Flanderson é o nome dele. Se eu estivesse numa sala com esse cara... Hitler e Bin Laden. Assim, sério. Foi a pior... Cara, esse é a maldade em pessoa, esse cara. Sinceramente, eu odeio ele muito. Enfim. Eu acho que fica pior. Eu não quero fazer te sentir mal, né, Carlos? Mas... por toda a tua vida, assim, enquanto o mundo existir, tu nunca vai ter o gostinho de ter assistido aquela cena pela primeira vez. Nunca, acabou. É um sentimento que a pessoa nos priva, né? Chega a ser uma violência. Isso é um pedaço da tua alma que foi apagada, que foi destroçada, sabe? É como se tu fosse o Voldemort. Quando tu chegar na minha idade, tu vai ver que tu esquece as coisas. O Bozetti assiste o Ultimato de... O Bozetti assiste o Ultimato de novo e diz, mas olha ali, o Tony Stark instalando os dedos. Eu já vi 4 vezes, eu sempre me surpreendo, cara. O Bozetti se assusta quando vê os Vingadores todos juntos. Ué, que isso? O nome disso é Alzheimer. Mas, cara, agora que a gente tá falando de filmes aí que a experiência foram estragadas aí com spoilers, quais são os filmes que não tem como funcionar depois de tomar um spoiler, assim, esse filme, depois de tomar esse spoiler, já não faz sentido assistir esse filme, né? E o primeiro a levantar a mão foi o nosso querido Rafael Bernardes. Viu, Rafael? Primeiro a falar com pompa, sabe? Vai lá. Fale. Tempo ilimitado. Nem tô acreditando nesse momento que o Gabriel e o JV não me interromperam, tô muito feliz. Então, eu acho que o filme, já dando spoiler do filme, né? Que não tem como tu assistir se tu tomar esse spoiler, é o Seven. Cara, o spoiler do final, do que tem na caixa, se tu tomar o spoiler, tu perde completamente a experiência daquele filme, que é um filmaço, é um dos meus filmes preferidos da vida, assim, de suspense, acho que é o preferido. Então, quando tu perde aqui, quando tu toma aquilo, não tem como tu continuar, porque é o ápice do filme, né? E é bacana porque, assim, do Seven, além de estragar, ele estraga uma segunda vista, porque quando tu assiste o filme de novo, claro, tu tem que prestar muita atenção, mas dá altas dicas que aquilo ali vai acontecer, e daí tu vai encontrando aquilo, então tu tem a chance de se deliciar 2 vezes, e quando dão um spoiler, tu já estraga e a segunda vez não vai funcionar também. Então, realmente, eu não tinha pensado no Seven até agora, mas realmente eu também não tinha. E cara, Seven foi um filme que o filme é de 97. Eu lembro 95. Que eu comprei o DVD dele. 95. Não, é 95. Não, ele é 97. 95. Eu vou ver. Não é 95 mesmo. Ou é 97? Não sei. Estou na dúvida. Mas assim, o Seven, na década de 90. O Seven, eu fui assistir ele, cara. Eu comprei o DVD dele em 2011. Eu nunca tinha visto. 95. 95 mesmo? Então tá. Daí eu fui assistir o filme em 2011 e não tinha tomado spoiler. Eu passei décadas sem tomar spoiler de Seven e me surpreendi
E depois, quando eu assisti de novo, a experiência é muito legal, de se captando as mensagens e tal. E o Seven, meu, pra gente ter noção de como o spoiler já era um drama lá nos anos 90, o David Fincher, ele não queria que as pessoas soubessem que o assassino era o Kevin Spacey. Então, ele foi tirado de todo o marketing do filme, coisa que muitos filmes não tiveram coragem de fazer. O David Fincher fez lá em 95 ou 97. Não, 95. Mas o pessoal tá fazendo isso hoje, né? Tirou o Kevin Spacey de todos os filmes. Ah, não, agora faz sentido tirar o Kevin Spacey. Na época ele era um super astro. Mas aí, tipo, eles tiraram da divulgação, ele não aparece em trailer, ele não aparece no cartaz, não aparece em lugar nenhum, Kevin Spacey. Tu tem a surpresa de ter ele ali no filme. Tanto que depois, nos créditos finais, o nome dele é o primeiro que aparece. Mas lá em 95, os caras já tinham esse cuidado aí de não dar spoilers. Inclusive, só um exemplo de spoiler lá da antiga, Psicose, lá em 1960, o Hitchcock pediu para as pessoas não contarem o final do filme para não estragar a experiência. Então o Hitchcock já estava preocupado. Porque o Psicose também é um filme que, se tu vai lá e toma esse spoiler, o filme já não tem graça, né, cara? Já perde, tipo, mas eu já sei que vai acontecer. Tem graça. Mas perde muito. Eu nunca tive essa presença de espírito. Não tive essa presença de espírito de assistir Seven de novo. Porque a primeira vez que eu vi foi na Netflix, então é bem recente. E agora vocês me deixaram intrigado. Sobre o Psicose, o Hitchcock escondeu tão bem o final que tem gente que nem sabe do que se trata a história. As pessoas só lembram da cena do chuveiro. É verdade. E já trazendo a minha contribuição aqui para a rodinha de vocês. Mas que furo, mas é malandro esse Gabriel, né? Fez um comentário, fez outro. Já vou trazer ele aqui, né? Furando fila. O Gabriel tá até vacinado, pra quem não sabe. Eu levantei a mão primeiro, tá louco? O André falando, eu já tava com a mão levantada, mas não dá nada. Um filme que pra mim vai estragar a experiência, pra mim já não, porque eu já assisti 1,5 milhão de vezes, mas pra quem ainda não viu, é Ponte para Terabithia. Sim. Fujam, se tu não viu Ponte para Terabithia ainda, deseja ver na tua vida, foge como o diabo foge da cruz de todas as referências desse filme, porque se vocês pegarem um spoiler dessa história, vai estragar e vocês nunca vão conseguir sentir o que esse filme passa. Eu nunca vi e não tenho vontade nenhuma de ver. Cara, eu assisti... É bom? Tem que ver. É excelente, cara, é excelente. Eu assisti ele naqueles DVDs super modernos que tinham numa época que eles vinham num saquinho, assim, econômico. Era uma coisa meio vegana. Eles vinham dentro do saquinho. Aí eu assisti ele desse tipo de embalagem. E aí, cara, eu assisti... O filme é de 2007, eu tinha meus 15 anos, eu chorava desesperado vendo o filme, cara. É lindo, lindo, lindo demais, assim, demais. E assisti ele algumas vezes depois, o filme é maravilhoso. Assista, Rafael Bernardo, assista que vai mudar. Vou dar uma chance. Vá. Eu também nunca vi Ponte para Terabithia e vou procurar depois. Mas só falando de filmes que estraga a experiência de tomar um spoiler, eu trago 2 aqui também do David Fincher, que é Clube da Luta e Garota Exemplar. São 2 filmes. Tá na minha lista o Clube da Luta. São 2 filmes que, se você souber de alguma coisa prévia antes de assistir, cara, a experiência vai ser muito diferente. Você não vai sofrer o mesmo impacto. E vejam os 2 filmes, que são tudo excelentes. Aliás, o David Fincher só tem filme excelente. Em JV, é curioso o negócio do Garota Exemplar, porque eu assisti no cinema na época, e eu não sei de que ano que é, mas é recente. É 2014. Não é 2014. E daí, ano passado, eu fazia reuniões com professores pra gente discutir sobre filmes, coisa assim, e eu sugeri esse filme. E eu não lembrava. Pra passar para as crianças da 3ª série, o Bozete sugeriu esse filme. eu me surpreendi de novo com ele. E sobre qual foi o que o Gabriel citou? Não foi o Gabriel, o Rafa citou. Seven. Seven. Tá, do Seven, né, que eu tinha comentado, né, das dicas que dá na segunda vez. Hein, Gabriel, tu que vai rever ele, presta atenção nos enquadramentos que são feitos na esposa, sabe? Com os enquadramentos que são feitos nela, começa a dar uma dica, assim, do que vai acontecer. Mas, pra mim, não é nem um filme que chama mais atenção, que estraga quando tu toma spoiler. É um diretor, né? É um diretor que não sobrevive com spoilers, que é o M. Night Shyamalan, lá. Porque todos os filmes dele, ele coloca uma surpresa, um plot twist ali, que muda
tua visão toda sobre o filme. Então, algumas funcionam muito bem, né? O principal caso é a do Sexto Sentido, que até hoje é um marco, um dos mais comentados, e acabou que eu vi Os Outros pouco depois de assistir. Pô, a Bosetti era meu filme, cacete. Coisa chata. Então eu não sei. Bosetti deu spoiler agora. O Bosetti deu spoiler do meu filme. Não é pra falar dos outros. Não vou falar. Mas voltando ao diretor, então. Alguns filmes dele continuam bons, mesmo após saber o que acontece, porque tu revê o filme e ele conta a história de uma maneira boa, mas tem outros que ele tenta se prender parece que só naquela reviravolta e não dá certo, e daí eu falo especificamente desses da pós-Corpo Fechado, que o Corpo Fechado eu acho um baita filme, mas ali Fragmentado e Vidro, eu acho filmes muito fracos mesmo, e que os plot twists realmente chegam até a estragar o filme, que talvez se ele não tivesse tentado colocar isso, bom, Vidro continuaria ruim, mas Fragmentado melhoraria bastante. Mas o Sexto Sentido real, assim, o Sexto Sentido dele todo é muito bem construído, né? O lance do Bruce Willis é a cereja do bolo, porque o filme inteiro tem muita tensão, o filme inteiro é muito bom, então o filme não depende apenas dessa reviravolta. Mas tem outros dele que sim, né? Mas um filme dele que se tu toma spoiler ou não faz sentido, não importa, é A Dama na Água, porque tu não entende nada. Com spoiler, sem spoiler. O que está acontecendo aqui? Eu não sei. Tomei spoiler, continuo não sabendo o que está acontecendo. Então, né? Mas, ô Bosetti, eu gosto de Fragmentado, mas tem umas vozes na minha cabeça que dizem que não era muito legal, não. Eu fico meio na dúvida, assim, às vezes. Só tem que te preocupar, Rafa, se tu começar a subir pelas paredes, aí tu procura o médico. É verdade. Procura o médico. Só quando fica sem produto, Rafa, pelas paredes, quando fica sem a entrega dele. Eu queria fazer um comentário bem rápido sobre Garota Exemplar. Eu sinto que a internet falhou em passar spoiler desse filme, porque esse filme tem desde 2014, eu já vi 1 bilhão de posts sobre esse filme, e eu sei assim, eu sei que tem uma mulher que some e o Ben Affleck fica procurando por ela. Isso se chama sinopse. Ô, Gabriel, eu vou te contar assim, vou te dar spoiler de Garota Exemplar. Ele fica procurando ela, ele não acha, ele acaba caindo num poço, tem morcego lá e ele vira o Batman depois disso. É bem nessa aí. Faz sentido. Então, daí ele vira o maior detetive do mundo e encontra ela. Entendi. Ela. Mas obrigado. ela é o Coringa, no final das contas. Enfim, deixa João Vitor Hudson. Na verdade, era o Mephisto. O Mephisto apareceu na DC, que é uma surpresa pra todo mundo. Essa aí ninguém tava esperando. Eu só queria trazer mais um filme que é recente, no caso. Eu nem falei do meu ainda. Mas você não vai falar. Fala, João, qual é o teu filme que você fala? Que é Midsommar. A galera que curte filme de terror aí, não procurem saber sobre Midsommar, porque senão, quando você for assistir, você vai perder toda a graça de assistir o filme. É sensacional. Não achei não, JV. Vou ter que discordar de ti respeitosamente. Eu tomei spoiler e eu vi então o filme. Discorde. Achei meio médio. Não sei cara, se você é meia boca, Gabriel. Você é meia boca. Eu saber ou não saber o que acontecia, não sei se estragar a experiência, não. O filme é legal, mas não é... o filme é legal. Briga. Mas o que eu quero trazer aqui, tá? O Bosetti já deu spoiler, e foi muito acaso tomar spoiler no episódio do spoiler. Mas, cara, eu quero trazer Os Outros, cara. Porque Os Outros, ele é um filme que, cara, ele talvez seja um dos melhores suspenses aí, terror, suspense das últimas décadas, assim. É um filme sensacional e essencial para quem curte esse gênero, mas ele foi muito prejudicado justamente pelo Sexto Sentido, que a gente já falou aqui. O Sexto Sentido, sabe, naquela época ali, 99 e 2001, que é os anos deles, o pessoal, muita gente disse que Os Outros era uma cópia do Sexto Sentido, que estava tentando, dizer, o novo Sexto Sentido e tal. Mas não, são filmes bem diferentes, e a reviravolta dos Outros é demais, assim, é muito, muito boa mesmo, e é uma pena que o filme tenha sido ofuscado nisso aí, nesse movimento ali dos anos 2000. Mas, cara, ele é um filme que se tu toma um spoiler,
Se tu sabe o que tá acontecendo, ele vai perder muita força, na real. Mas e depois, é a mesma experiência do Seven. Ele, depois, quando tu reassiste ele, tu começa a ter vários indícios, e daí tu começa a encaixar uma coisa com a outra, e eu vi ele 3 vezes já, os outros, e eu nem gosto do gênero de terror. Mas aí, na terceira vez que tu assiste, cara, a experiência continua sendo muito boa. É impressionante, assim, ele não perde força quando tu tem a primeira experiência. Eu assisti ele, e eu, cara, que loucura! Daí eu assisti a segunda vez, e eu, claro, tá encaixando muito. Daí na terceira vez você começa a pegar mais indícios ainda. Então, assim, ó, se tu não viu os outros ainda, eu não vou dar esse spoiler aqui, eu não vou dizer o que acontece, porque muita gente não assistiu os outros ainda. Mas assista, não procure na internet. Mas é muito velho esse filme para não comentar em casos, porque assim... Eu vou comentar, então nem aí. Vai, moleque. Não, eu fui assistir ele no cinema e, cara, ele de início, como eu tava com aquele sentido ainda na cabeça, né, eu no início saquei. Tipo, era 5 minutos de filme, acho que a primeira pista que deu ali eu já peguei e eu fiquei o filme inteiro esperando o plot twist ali. E daí me estragou bastante a experiência. Eu vi que era um filme bom, não é uma cópia, eu duvido que tenham escrito aquilo ali naquele intervalo de tempo, assim, tanto que a obra é adaptada de livro bem mais antigo, é a adaptação de um conto lá. Se eu não me engano, então, não é nem a primeira versão cinematográfica do filme. Então, cara, ele é inspirado, na real, naquele A Volta do Parafuso, e aí ele é como se fosse uma adaptação ali dos Inocentes e tal. É uma uma história que já vem de antes, mas ele é uma história original, assim, sabe? É um baita filme. É um baita filme que não é uma cópia, só que a sensação do cinema me prejudicou por aquilo ali. Talvez se eu não tivesse pensado no assunto, sabe, não ia incomodar, mas aquilo é que nem a questão das teorias que a gente estava falando. Às vezes a teoria não é spoiler, porque o cara não sabe, ele tá pensando a respeito. Só que se tu não pensa a respeito daquilo, quando tu assiste, é uma surpresa. Se tu já recebeu aquela teoria antes, uma coisa que tu não tinha pensado a respeito, daí quando acontece, é aquilo que eu já tinha ouvido, não tem o mesmo impacto. Não tem mesmo impacto. E não tem como desver, né? Depois de tu ver, já era, não tem como. Então, realmente, esse sentido nessa época prejudicou muitos outros por conta disso, porque a reviravolta é muito parecida ali, né? Na questão de, né? Dos caras que tu achava que estavam vivos, não estavam muito vivos, não. Mas, enfim, eu gosto muito dos outros vezes, cara. Talvez seja um dos da década de 2000, aí seja o meu suspense aí favorito. Sorte que o Sexto Sentido se salva por um ano, né? Da década de 90. Então, dos anos 2000, pra mim, os outros é o mais, assim, é o mais. Vai, Rafa. Cara, só pra fechar sobre os outros, eu queria citar a letra de uma música do poeta nascido em Brasília, Freud, não é o Freud original, que ele diz... Se tu não separa um do outro, eu tinha confundido. É bom já explicar, né? Tu eu acho que confundiria, né? E ele diz assim: eu quero uma mulher sexy e esperta igual a senhorita Smith, com o hype da Rihanna, não o da Gisele Bündchen. É maconha, é um filme louco tipo os outros de Nicole Kidman. Só encerrar que massa, cara. Com esse poema. Muito bom, muito bom. Muito legal. Mas, enfim, encerramos aí esse tópico, e agora eu quero saber de vocês, já que a gente falou brevemente de teorias, por que a internet tenta desesperadamente trazer teorias de filmes, séries, tenta adivinhar o que vai acontecer? É por clique só? É por fama? A gente tem um canal aí na internet que... Eu tenho uma teoria. Bomba demais aí, trazendo todo tipo de teoria. Mas aquela pedra que apareceu em Vingadores, na verdade, não era uma pedra, era o Mephisto. Mas é pelo debate, né, bicho? A galera gosta de debater essas coisas. É bom você assistir. Mas enfim, mas tem gente que quer ir pro filme já adivinhando o que vai acontecer. A gente tem o nosso querido Dudu Correia aí, que colabora com teorias aí. O Dudu, ele gosta de ver o filme já sabendo o que vai acontecer. Ele gosta de disseminar esse conhecimento também para o máximo de pessoas que ele conseguir, né? Mas eu tenho uma teoria a respeito das pessoas que gostam de teoria, porque é mais um feeling que eu tive. Eu não me lembro das pessoas fazerem isso antes do primeiro Homem de Ferro. Eu não lembro disso acontecer com tanto frenesi.
E para mim, esse desespero por adivinhar o próximo passo, ele vem junto com o universo cinematográfico da Marvel. Porque com certeza ganhou força aí, com certeza ganhou quando força aí. O Nick Fury aparece no final do primeiro Homem de Ferro, poucas pessoas sabiam quem era aquele cara. E aí eles começaram, esse cara é do Vingadores, e putz, vai ter outro, daí vem o filme do Capitão América, vem o Thor, daí começa a surgir, daí aparece elemento de um filme no outro, a gurizada vai juntando. O que começou como um exercício saudável se tornou o entretenimento / a informação que é consumida hoje em dia. Tipo assim, tu vê um episódio de... Mas, Gabriel, só ali, esse movimento aconteceu também bem perto. The Walking Dead também trouxe isso, sabe? Cara, The Walking Dead também tinha muito dessa coisa de teoria, porque mudava coisas do quadrinho, então as pessoas, mas vai aparecer tal coisa agora, vai aparecer, então, junto com os Vingadores, junto com o universo Marvel, veio também The Walking Dead, e aí, a partir disso, começou a virar essa grande bola de teorias aí que a internet é tomada, né? Eu acho que sequência Game of Thrones, né? Desculpa, Game of Thrones também. Eu acho que isso vem de antes, de Lost ainda. Verdade. Porque Lost começou acho que em 2005 e parece que logo que acabou o piloto, a galera já foi teorizando na internet de escada. Eu acho que Lost se afasta da proposta aqui da discussão, porque o Lost, ele te provocava isso, né? Tipo, verdade. Sabe, a Marvel não fica te dando... que tentar adivinhar. Claro, a Marvel não fica te dando coisa pra tu adivinhar por conta própria. Ele bota elementos ali que no futuro vão aparecer depois. E agora, tu falando aí, Carlos, me ocorreu o seguinte... Ali, The Walking Dead, o Game of Thrones que o Rafa citou e o universo da Marvel, todos eles têm base em outra mídia e todos eles se afastaram do conteúdo original, né? Por exemplo, Senhor dos Anéis, Harry Potter, e até um pouquinho o Percy Jackson, que são exemplos de filmes baseados em livros, que tinham outro material, em outra mídia, não teve isso, porque minha teoria aqui, tá? Porque essas obras cinematográficas não se afastaram dos livros, entende? Eles não criaram elementos novos, não misturaram coisas que não deveriam. Tirando o Percy Jackson, esquece que eu falei o Percy Jackson. Mas ali, Harry Potter e Senhor dos Anéis, por exemplo, te entregou pronto, esse aqui é o filme 1, esse aqui é o filme 2, o 3, e etc. Então, as pessoas parecem que se desesperam quando não tem uma base, né, para seguir, não gostam de ficar no escuro, e aí os caras estragam a própria surpresa em busca de saber o que tá acontecendo, o que não tá, enfim. Eu acho isso bem maluco mesmo, na real. Mas a Marvel ganhou proporções inacreditáveis, né, cara? Daí a gente vê, assim, que os malucos se prendem, sei lá, se escorreu o nariz do Tony Stark, ele tava com Covid, né? Umas coisas malucas, sabe? Umas coisas doidas mesmo. Esse canal que a gente citou aí, que é muito grande, cara, eles conseguem tirar teoria de qualquer coisa, cara. De qualquer coisa. É impressionante. O Ei Nerd? O processo vem. Não, a gente tá divulgando um canal concorrente e destruindo o nosso próprio aqui, né, nesse podcast hoje. Claro. Mas e aí, eu quero saber de vocês aí, qual é o lance das teorias, André Bozetti? Tu que é um cara que odeia teorias. Cara, eu não gosto da teoria que é construída por uma pessoa sozinha e que te manda aquilo tudo. Eu já gosto mais, por exemplo, se eu tiver assistido um filme com a galera, assim, a gente sair conversando sobre o filme, e daí, como a gente tem agora um grupo no WhatsApp, que quando termina o WandaVision, a gente entra ali para, né, um grupo de spoilers de WandaVision, porque dali a gente está pensando tudo junto, então, assim, não é uma coisa que chega alguém e te dá todas essas coisas, uma coisa que tu nunca ia pensar na vida, não, é um brainstorm de teorias, isso eu acho bacana. Eu não gosto de ler uma teoria que talvez traga uma informação, por exemplo, a própria... eu não sei, não vou dar spoiler de WandaVision aqui, mas assim, é uma personagem que apareceu, né, nos 2 últimos episódios, assim, ela ganhou força. Eu não conhecia ela dos quadrinhos, porque eu parei de ler muitos anos atrás, quando não chegava tantos tipos de quadrinhos aqui, tanta variedade de revistas, e que era uma personagem muito secundária, que, sei lá, se ela foi citada alguma vez nas histórias que eu li, né, se foi citada uma vez, foi muito. Então, eu não tinha por que pensar nela para essa série. E daí, agora, né, quando surgem com aquela teoria, daí já me quebra a surpresa. Era uma surpresa que eu teria e eu não tive,
porque eu li teorias, eu li gente falando a respeito. Então, eu não gosto de teoria desse jeito, mas construir junto, e daí, né, e comentando, tu percebeu aquilo ali, tu percebeu aquilo, quem sabe vai acontecer tal coisa. O Bozetti gosta da broderagem, o Bozetti gosta da galera trocar ideia de bar, né, ali, o pessoal, que é saudável, né, não é aquela coisa, tipo, estamos fazendo um trabalho de adivinhação aqui, catando todas as coisas, não, é uma coisa de molecagem, o Bozetti gosta de molecagem, mas o Gabriel, é só guri. O Gabriel, inclusive, até me mandou um link, cara, assim que terminou o último episódio que a gente viu de WandaVision, de que os caras já tinham um spoiler do que ia acontecer em 2019, cara. A gente tá em 2021. Sim. Daí o Gabriel esperou terminar aquilo ali e disse, olha isso aqui, cara. Olha o que o galera já tava estragando a experiência lá em 2019, né, meu? É bravo, tá louco. Rafael Bernardes. Eu tenho uma teoria sobre quem faz teorias. Eu acredito que seja o reflexo de uma carteira de trabalho vazia, limpa, e o reflexo de muito tempo livre para ficar mirabolando e não sei o que, a Feiticeira Escarlate, o Mephisto é o gato, o cachorro dela. Pelo amor de Deus, mano, vão capinar um pátio, lavar uma louça. Mas, velho, tem uma galera que tá ganhando muito dinheiro com isso aí, como esse canal que a gente citou aí, que a gente não vai citar de novo, que tá ganhando uma grana fazendo isso e a galera cai direitinho, né, velho? O problema é que essa gente que faz isso, ela pega o público das outras pessoas que fazem também, que gostam disso. E aí... Não, mas esse lance da carteira assinada faz total sentido, porque se tu não tem a carteira assinada, tu está lendo aquilo ali ou consumindo. Então, enfim, faz sentido dentro numa ponta ou na outra, a carteira assinada faz a diferença. Né? Se tu tá com a cabeça ocupada, tu não vai ficar pensando, o filme da Marvel, o que pode acontecer nos quadrinhos que eu li há 200 anos atrás. Porra, pelo amor de Deus. Faz sentido. Cara, só pra comentar que às vezes essa galera cria teorias, às vezes a teoria se concretiza e depois eles ficam puto. Aconteceu isso em Capitão Marvel. Nos trailers tinha o gatinho lá, aí a galera teorizava: esse gato que vai estragar o olho do Nick Fury. Aconteceu isso no filme e a galera ficou revoltada, falou que ficou ridículo. Eu não entendo. Não faz sentido mesmo, cara. Mas agora estamos já nos encerrando, indo para a reta final do nosso podcast hoje, que fala de spoilers. Eu quero saber só. Quem quer falar? O estagiário. Eu acho que eu não tô na tela do Reda, não é possível. Eu tento ignorar, na verdade. Tá, desculpa. Não, mas vai. Não, eu queria trazer mais um pedacinho de cultura, que é uma coisa que foi potencializada pelas mídias digitais e redes sociais, esse mundo tecnológico que a gente vive, que muda a todo momento, que é o FOMO. Vocês já ouviram falar do FOMO? É uma sigla que significa Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo alguma coisa, que é responsável por muito vício no telefone, tipo, que é uma forma da ansiedade de que a pessoa tem que estar conectada e ligada o tempo todo. Então eu acredito que isso se relaciona em algum nível às pessoas que sempre têm que estar teorizando para que elas não fiquem para trás em algum momento. Aquela coisa assim, tipo, nossa, aconteceu tal coisa no episódio, eu preciso criar uma teoria, eu preciso estar certo, porque se eu errar ou se eu deixar de falar isso aqui, eu vou perder relevância ou algo do gênero. Isso a gente vê muito na internet, né, Gabriel? A galera o pessoal que é especialista em tudo, né? O pessoal que consegue comentar sobre todas as coisas porque acha que tem que dar palpite em todas as coisas, senão vai estar perdendo algo. Isso de vacina ultimamente, então, meu Deus. Nossa, o que a gente tem a gente nem sabia que tinha tanta galera aí que sabe falar de imunização, que sabe falar de epidemia e tudo mais. Mas, cara, agora só pra gente ir pro nosso último tópico aqui, a gente detonou spoiler a full. Eu quero saber se vocês procuraram spoilers em algum momento, e aí por que fizeram isso, se fizeram? André Bozetti estava sacudindo a cabeça ali, já vamos encerrar com o Bozetti nesse tópico. Não, eu fiquei muito preocupado porque eu olhei para as carinhas de cada um aqui, todo mundo balançando positivamente. Onde é que eu fui me meter? Qual é o nível do ser humano que vai atrás de spoilers, né, cara? Não, eu nunca fui atrás, e quando eu vou
vou falar, eu sempre evito, às vezes, várias críticas que eu fiz, inclusive, eu podia ter feito melhores, elas podiam ter feito melhores, mas elas teriam spoilers e eu evito dar informações qualquer, assim, na crítica. Então, nas minhas críticas, no site vocês não vão encontrar spoilers. Inclusive, as críticas do Bosetti, se vocês lerem, elas só dizem assim, ó, assista o filme ou não assista o filme. De tão neurótico que ele é, pra não dar spoiler, ele só bota assista ou não. Eu digo, assisti um filme, gostei. Pronto. O resto é com vocês, né, cara? Não vou atrapalhar a experiência de ninguém. Não, olha. Rafael Bernardes, vá. Cara, eu tenho um negócio assim, porque spoiler muitas vezes não me incomoda. Muitas. Não sempre, mas em alguns momentos, né, não são legais. Mas depende se é um negócio que eu não tô assim tão vidrado, não me incomoda. Só que eu sofro de ansiedade, diagnosticado. Então, eu tenho um problema de não conseguir esperar. E eu também tenho um problema de ser muito fã de um jogo de videogame. E eu não tenho videogame. Eu gosto muito de The Last of Us. É o meu jogo preferido da vida. Eu pude jogar uma vez que uma amiga minha me emprestou o videogame. Eu joguei o 1. E aí lançou o 2. E eu não continuo sem ter videogame. Eu acompanhei um youtuber que eu acho interessante, ele jogando o jogo inteiro. Eu já sabia tudo o que ia acontecer, porque na minha cabeça, eu não tenho jogo, eu não pretendo comprar tão cedo, não tenho condição. Então eu vou ver aqui o que acontece, vou ver ele jogando, vou me divertir junto com ele, porque eu não sei quando que eu vou poder jogar. E aí, mais de um ano do lançamento, eu pude jogar. Eu joguei igual, já fazia tempo que eu tinha visto o cara jogando algumas coisas, eu não me lembrava, mas seria muito mais legal se eu pudesse ter jogado esse jogo sem saber nada sobre a história, porque esse jogo ele é praticamente uma série, né? Um filme gigantesco, que a história é o mais importante de tudo no jogo. Então isso acabou atrapalhando um pouco da minha experiência por causa da minha ansiedade, né? E isso eu me arrependo um pouco. João Vitor Hudson. Eu tenho esse mesmo problema de sofrer de ansiedade, diagnosticado, e já várias vezes eu já me peguei pesquisando o que acontecia em obra que eu estava atrasado. Por exemplo... Vitor, toma remédio em vez de procurar. Eu tô tomando tem remédio para isso. Eu tô tomando remédio. Tem remédio. O Rafael toma um. Cara, só voltando aqui, eu fiz isso com Friends, fiz isso com os livros de As Crônicas de Gelo e Fogo, porque eu comecei a ler enquanto estava rolando Game of Thrones e enquanto eu estava lá no segundo livro, eu já estava procurando o que acontecia no quinto, entendeu? Fiz isso com Sopranos também, a série da HBO, e, cara, muda demais a experiência, muda demais. Com certeza. Mas As Crônicas de Gelo e Fogo é interessante que até o George R.R. Martin também tomaria spoiler, porque ele não sabe como é que termina, né? Isso é muito interessante. Ele tomou spoiler na série. Ele tá há 10 anos escrevendo o sexto livro. Não sei se eu vou ler. Ele não lembra o que aconteceu nos outros, por isso que ele não terminou. Ele tem que reler tudo, e aí quando chega no final ele já... Ele estabeleceu um novo significado para a palavra procrastinar, né? Cara, o mais curioso é que ele literalmente tem funcionários para lembrar ele do que acontece nos livros. Porque é muita coisa. Ele tem funcionários... O cara vai começar a academia antes de começar a escrever o livro, né? Vai começar uma dieta antes de começar a escrever. Aquelas coisas que... começa segunda-feira. Começa com esse Aí eles passam tudo nervoso para receber esse livro novo, daí tu olha... Tá o cara encharquinado lá, tá ligado? Participando. Mas tu não devia estar escrevendo o livro, desgraçado. Tá encharquinado, cara. Não, olha, esse aí... Tu olha, tá o Gordinho Martin naquelas bolhas, tá ligado? Que ele fica brincando no pátio dele. Do nada alguém filma ele brincando no pátio. Não, e escrever que é bom nada, né, cara? Mas, assim, eu já procurei algumas vezes spoilers e me arrependi depois, tá? Inclusive Arquivo X... Eu fui começar a procurar sobre a série, mas mais sobre os atores mesmo. Daí eu já descobri que o protagonista ali, ele fica quase 2 temporadas fora, já fiquei irritado, e aí eu já fiquei meio nervoso aí, mas eu fui procurar porque eu queria saber quantos episódios ele ia... quantos episódios cada um fez, e eu descobri, não, mas espera aí, ela tem muito mais spoilers que ele, ela tem muito mais episódios na série do que ele, por quê? Eu sou desse jeito com o Grey's Anatomy.
Só desse jeito com Fui Grey's atrás Anatomy. e descobri ali, não gostei de ter descoberto, mas enfim. Pode falar, Bozete. O Bozete congelou. Não, o Gabriel levantou tá a na mão. fila. Não, O se tu vai Gabriel- comentar sobre Arquivo X, comenta porque eu vou mudar de assunto, vou falar outra coisa. Vai, Bozete. Eu acabo de lembrar que uma vez eu fui atrás, não de spoiler, mas de um filme que não tinha sido lançado ainda e me arrependi amargamente. Homem-Aranha 1. Eu tava muito ansioso para assistir. Muito, porque o Homem-Aranha era meu personagem preferido. E na época eu encontrei o arquivo do filme no Kazaa para Meu baixar, Deus. antes de ser lançado aqui. Na onde? E eu resolvi baixar. No Kazaa. Era Que é isso? um software. Um software de baixar música, filmes, jogos que tinha lá em 1812. É tipo o Napster dos filmes. Isso, tipo isso. Ares. Ele veio para substituir o Napster, porque já tava acho que já estava naquela encrenca com Metallica lá. Mas assim, foi quando surgiu vários. Surgiu o Ares, teve outros, o Kazaa é da mesma época. E daí eu resolvi baixar o arquivo do filme. E baixou, né, aquela internet maravilhosa. Baixou ontem, terminou ontem o Por download. pulso. Terminou ontem de baixar. E daí eu play no filme. Era filmado do cinema, com legenda também, aquelas que o JV gosta em coreano, assim. Tô falando coreano E, fluente, cara, eu vi uns 10 segundos do filme, me deu uma tristeza, eu deletei o arquivo, assim. Mas, cara, por que eu fiz isso, sabe? Eu estraguei minha experiência dos créditos do filme ali, assim, daquela bosta que eu vi. Assim, né? O Bozete apagou o arquivo, jogou o computador fora, fez um bolo. Né? Bozete, Botei fogo na internet, no meu CD do American Line ali, assim. Bozete, o download durou quanto tempo? Ah, cara, olha, deve ter levado mais de... Não, com certeza foi mais de um dia. Com certeza foi mais de um dia. O Gabriel tá afinando. Ia jogado fora, bicho. Quem viu o CD da American Online? Não, foi complicado. Muito bom, muito bom. Enfim. Bueno, gente, falamos aí sobre bastante coisa. Para. Sobre... Ah, não! Já Não, é o é encerramento rapidinho. já. Não, espera, tem 3 coisas pra falar. Então anda rápido, eu tenho que ver Big Brother hoje. Eu falei todas no começo, eu falei todos os meus tópicos no começo. O cara ainda disse assim, isso aqui é muito bom. Mas vamos lá. Como eu já falei anteriormente, eu procurei spoiler do House, né, do último episódio, tomei bem bonito. Depois disso, nenhum spoiler me machucou mais nesse mesmo nível. Mas tem um spoiler que eu venho defender, que é um spoiler do bem. Era um spoiler necessário, que a gente precisou. E eu queria bater palmas pro herói que divulgou esse spoiler. Quando o Game of Thrones estava lançando a sua última temporada, ninguém podia esperar a bosta que ia sair. Ninguém. Ninguém imaginava que ia ser aquele desastre. Só que teve uma pessoa, alguém iluminado, eu não sei o nome, não sei de onde é que ele surgiu, que ele escreveu, e isso se disseminou pela internet, ele escreveu tudo o que acontecia. Fulano vai morrer, fulano vai viver, isso aqui vai ser assim, isso aqui vai ser assado, a série termina de tal jeito. E eu li isso antes de começar a temporada, a gente tinha um grupo, o pessoal mandou no grupo, o pessoal perguntou assim, pode mandar? Todo mundo concordou, a gente recebeu essa sinopse, esse detalhamento da última temporada, a gente leu e a gente não queria acreditar. E a gente foi acompanhando, e a gente, assim, eu agradeço esse cara, porque se eu não tivesse lido isso antes, eu tinha me matado. Bicho, Eu isso aí nunca criei foi... tanto Tinha queimado o teu CD do American Online. Né? da minha tele... Olha, eu não sei, sério, porque o final dessa série é tão decepcionante que eu fiquei feliz que esse cara mastigou isso pra nós. Ele tomou o tiro pelo time, sabe? ele falou, gurizada, vai acontecer isso aqui, já se prepara que vai ser legal. O cara escrevendo Realmente. e chorando, né? Ele Isso aí, chorando. esse aí provavelmente foi algum insider lá da HBO que ficou muito puto. Esse foi um spoiler do bem. É um spoiler que, assim, o cara viu o que ia acontecer e falou, olha, eu sei que spoiler é ruim, mas esse aqui vocês precisam. É tipo vacina. O cara pegou e deu uma vacina, assim. Foi uma baita de uma agulha? Foi uma baita de uma agulha. Gente, acabou? Todo mundo já deu seus spoilers, já chorou, já ficou irritado. Então é isso. Esse foi mais um SalaCast. Eu quero, antes de terminar, eu quero que cada um traga aí as suas contribuições, as suas dicas, até vir o próximo SalaCast, para os nossos ouvintes irem
lendo, ouvindo, assistindo, enfim, o que é que vocês querem trazer. Eu vou começar aqui pela ordem da minha tela, e o primeiro a falar é João Vitor Hudson. O que é que tu vai trazer aí de especial pra gente hoje? Traz coisa boa. Pode dar um spoiler do próximo podcast? Não. Não? Droga. Não. Bom, minha indicação é uma série que eu comecei a assistir ontem, que é Succession, da HBO. Essa série é sobre uma família que o patriarca é dono de um conglomerado de mídia. E quando esse cara ele fica doente, os filhos dele começam a brigar para ver quem que vai herdar, quem que vai comandar esse conglomerado de mídia. Até onde eu vi, é uma história bem Shakespeare, só que no mundo moderno. E, cara, é excelente. O Brian Cox, ele é um ator assim, não muito famoso, mas ele é muito bom. Ele é um dos personagens principais dessa série e ele tá excelente. A série é muito boa, vejam Succession. Já tem 2 temporadas na HBO. Muito legal. Inclusive, a gente sabe aí que ele é que é o dono do Baú da Felicidade, não é? Isso, não é exatamente. Isso? Ah. Tem cenas no cabeleireiro Jaça, ele botando a peruca ou não? Não, tem cenas dele andando com um andador de idoso. Bom. Coisas que o SBT não mostra. Rafael Bernardes, o que tu vai trazer de especial aí pra nós? Rafael que anda trazendo dicas cults, né? Dicas aí refinadas, dicas de coisas apenas para quem tem intelecto superior aí, que vamos nos surpreender hoje. Então eu já vou fugir totalmente disso, porque eu vou indicar um canal do YouTube. O nome do canal é Mundo Molusco. Mundo Molusco é o nome do canal. É um canal de um cara muito bacana que se auto-intitula como Molusco. E ele conta histórias da adolescência, da juventude dele, todas ligadas a uma tal erva da Jamaica, que ele é consumidor. E ele é muito divertido, cara, o jeito que ele conta, tu dá risada das coisas absurdas que acontecem, da forma que ele fala. É muito legal. Inclusive, ele lançou um livro de contos dele, que tem o mesmo nome, que, na verdade, o livro é Moluscontos, uma aventura canábica. que eu comprei também, é divertidíssimo. Cara, é muito engraçado esse canal. É um canal com storytelling. Cara, é só história, é só conto de meia hora, de 20 minutos, e é muito divertido. Até quem não tá por dentro dessa cultura ervo-afetiva vai curtir muito, cara, porque é um negócio show de bola para ver sob efeitos ou não. É legal que esse canal ele te dá uma brisa sem tu precisar usar nada, né? Ele Exatamente. É muito viajante, é muito legal mesmo, boa dica. André Bozetti, o que tu traz? Então, assim, hoje eu vou trazer uma dica de um filme que para algumas pessoas pode ter spoiler já, porque é um filme baseado numa história real. Eu nunca tinha ouvido falar, eu tive que ir atrás para ver. É um livro de ficção, que esse é de ficção, né? Eu vou falar de uma história real. Então, é um filme chamado A Incrível História da Ilha das Rosas. É um filme italiano, uma comédia italiana, e que ela é tão absurda, a história, que eu tive que pesquisar depois para ver o que tinha de real nela, e incrivelmente quase tudo que tem ali é real. É sobre um engenheiro lá de Bolonha, que ele se formou na faculdade de Bolonha, pelo menos, que ele resolve criar uma ilha, construir uma ilha em águas internacionais, próxima à cidade de Rimini, na Itália, só que ele construiu aquela ilha de um jeito que ela pôde se tornar um país, porque ela está fora da jurisdição da Itália e de qualquer outro país. Então ele construiu uma ilha de 400 metros quadrados, se não me engano, e que virou uma nação. Assim, ele tentou transformá-la numa nação. É muito louco, a história é absurda, e quando eu fui ler o que tinha de real inventado, tem coisas que eles fizeram muito bem em alterar
dar mais dinamismo, deixar mais engraçado, assim, mas os personagens são reais, o que aconteceu, até onde ele foi é real, as pessoas querendo cidadania lá do país dele. Então, gente, é uma história incrível, uma comédia italiana, na Netflix tem, eu encontrei, volta e meia eu dou uma pesquisada ali na parte de filmes internacionais da Netflix, né, porque Estados Unidos é nacional, né? Os filmes que são feitos em Hollywood são filmes nacionais. Então, na parte de filmes internacionais da Netflix, eu sempre dou uma procurada. E encontrei por acaso, achei o trailer divertido, porque algumas comédias italianas às vezes são tão bobas quanto as comédias Globo Filmes aqui, né? Mas essa não, eles conseguem usar o humor para contar essa história incrível. Então, a incrível história da Ilha das Rosas. É um filme que saiu em dezembro do ano passado, eu assisti recentemente e recomendo bastante para vocês. Muito bonito, muito especial. Gabriel Nunes, o que tu traz pra gente? Eu não poderia deixar de indicar o filme que eu citei aqui ao longo do episódio, que é um filme que eu vi muito cedo, eu era muito jovem, que é o Ponte para Terabithia. Na história tem o Jesse, que é um guri, assim, lá dos seus, 12, 14 anos, nem isso. Que ele desenha muito, assim, a família dele passa por problemas financeiros, e um dia na escola ele conhece uma menina que é a Leslie, que ela é extremamente imaginativa. Ela consegue enxergar, tipo, aventura e cor e vida e tudo mais em lugares que ninguém esperava, assim. E eles criam uma amizade muito bacana e eles começam a criar esse mundinho da imaginação que é o mundo de Terabithia ali. Cara, a história é sensacional, assim, ela é uma história infanto-juvenil, mas ela não chega a ser voltada para esse público, sabe? Eu sinto que pessoas de todas as idades podem olhar o filme, todo mundo vai rir, todo mundo vai chorar, todo mundo vai se sentir acolhido em algum momento ali. Então eu acho um filme sensacional. Ele tem completo dublado no YouTube, legendado aí, nem precisa. O filme é tão bom que ele funciona até dublado, quem diria. Bozete não curtiu isso. Não, mas não tem. Eu fiquei tempo demais nesse podcast, né? Eu podia ter saído. Devia ter saído quando anunciou que ia sair. Mas, cara, assim, Ponte para Terabithia é demais mesmo, cara. E qual tá a dica, Carlos Redel? A minha dica, tá? Eu assisti, olha só, cara. Olha como o cara é uma pessoa dentro da lei. Eu usei meus bônus que eu tinha no Google para alugar Cinema Paradiso, tá? É um filme aí de 88. Maravilhoso. E é maravilhoso. Para quem tem... cara, é amor pelo cinema, pela experiência de estar no cinema. E eu assisti ele recentemente e a gente faz um ano que não bota os pés dentro de um cinema, né? Eu, pelo menos, faz um ano que não entro num cinema. E cara, é incrível, assim, o amor pelo cinema, o amor pela experiência, pelos filmes. É uma história emocionante, uma história tocante. Ele é um filme italiano de 88 e, cara, é incrível, assim. Eu só recomendo que vá assistir, quem não assistiu ainda. É um filme esplêndido ali que acompanha a história de um menininho e de um cara lá que projetava os filmes numa cidade, num pequeno pulgueirinho ali, um pequeno cinema numa cidade, uma pequena cidade italiana lá. E aí essa criança acaba se apaixonando por aquilo ali, pelo projetar o filme, pelo cinema em si, assim, pela experiência do toque, sabe? É demais, cara, é demais, é um filme muito bonito. E ele acompanha esse menino, acho que é Totó o nome dele, né, Bozete, se eu não me engano. E aí, desde quando ele é bem pequenininho ali, na casa dos 6 anos ali, 6, 7 anos, até ele Salvatore. Hã? Salvatore, que daí chamam de Totó. Totó, e aí até ele crescer e virar um homem, e o cinema ali naquela pequena cidadezinha ali é o centro de tudo, e cara, é lindo, 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 lindo. Recomendo demais. Preciso dizer que é um dos meus filmes preferidos na vida. Ele está com certeza no top 3. Só pra eu ver se eu não tive a experiência diferente da tua. Eu chorei desesperadamente no final, assim, de não conseguir parar de chorar. Também aconteceu contigo? Cara, sem dúvida. E, assim, hoje, só de escutar a música, a trilha sonora, que é perfeita, né? Ennio Morricone, sério? É certo, né?
A atriz é linda, 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 linda. Então, só de escutar ela, o filme já vem todo à mente e já emociona de novo. É um dos filmes da minha vida. Maravilhoso. Então, recomendo aí. Tem no YouTube para alugar. E, enfim, e também tem outros meios aí. Não tem... Cara, é um pecado não ter um filme desses no streaming, né? Não ter aí disponível em Netflix e enfim. Mas eu, se eu não me engano, ele até ganhou um Oscar de melhor filme estrangeiro. Ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro também. Merecidíssimo. Filme maravilhoso. Eu tô aqui para dizer que esse filme tem na HBO Go. Para quem tiver esse streaming por aí, pode assistir ele legalmente por lá. Ou alugar no YouTube, que foi como eu fiz também. E é possível também. Mas, enfim, é isso aí, galera. Esse foi mais um SalaCast. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta qualquer dia, qualquer hora. E é isso aí. Tchau. Spoiler. Não deixe de se inscrever no... Vai, Gabriel. Não, eu só queria dizer que não existe spoiler de filme ou série baseado em fatos reais, tá? Não existe. Existe sim, se a gente não conhece a história, existe. Aí é um defeito do teu caráter, né? Existe sim, cara. Existe sim. A minha mãe, ela tava vendo Narcos. Brigaram comigo porque eu falei que o Narcos lá morria. O Paulo Escobar, né? Minha mãe brigou comigo também. Não, tipo... Não, mas assim, calma aí, só um parênteses, tá? Hoje em dia é possível ter spoiler de um filme baseado em fatos reais que o Quentin Tarantino já mostrou pra gente, Era Uma Vez em Hollywood, e Bastardos Inglórios, então a história pode mudar. Mas enfim, tchau pra vocês, acabou, esse foi mais um SalaCast. Siga a gente no Instagram. Siga a gente nas redes. Tchau, galera. Sala Crítica. Beijo, tchau. Falou. Beijo, tchau.